Olá, meu povo, olá, minha gente, graça e paz a todos vocês, que a bênção de Deus repouse sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Quero estar trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. Pediria que você se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse esse vídeo também. O nosso texto de hoje encontra-se ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, apenas um versículo, o versículo 3, que diz assim: Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, movido e condoído pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Responderam eles: Que nos importa? Isso é contigo. E tendo ele atirado para dentro do templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha, meu amigo e amiga, que fim triste teve Judas Iscariotes, porque ele cometeu muitos erros, né? Ele cometeu muitas falhas, mas ele não se arrependeu de coração, ele não se arrependeu de verdade. E muitas pessoas pensam que arrependeu, mas às vezes não arrependeu. Às vezes essas pessoas, elas estão apenas condoídas, como Judas aqui, pelo remorso. Elas estão apenas sentindo um grande remorso por ter cometido um pecado, por ter cometido uma falha. No caso de Judas aqui, ele sentiu um grande remorso quando ele viu que Jesus tinha sido condenado. Eu tenho comigo que Judas não acreditava que Jesus seria condenado à morte. Eu tenho comigo que Judas, ele fez isso talvez até com as intenções boas, né? Unir o útil ao agradável. Ele pensou: eu ganho umas moedas de prata, eu ganho um dinheirinho, e no final, Jesus, a hora que eles for prender Jesus é Deus, não vai deixar, não vai permitir, e vai ali fazer um milagre, ou vai manifestar um poder ali e tal, e no final tudo vai dar certo, e Jesus não vai morrer e não vai ser condenado. Ou seja, o diabo pôs isso na cabeça dele, porque Satanás é aquele que lança setas inflamadas na nossa mente, coloca pensamentos, né? Pensamentos que às vezes parecem bom para nós, parece se ajustar aos nossos planos, aos nossos propósitos, mas na verdade aquilo que Satanás faz é sempre contrário à vontade de Deus, é sempre fora do propósito de Deus. E, meus irmãos, o que eu quero estar abordando agora em rápidas palavras, né? Que o nosso tempo aqui, a gente fala poucos minutinhos, né? E então, o que eu quero falar aqui é acerca da diferença entre arrependimento e remorso. Que às vezes as pessoas pensam: mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Pois a palavra de Deus fala que o arrependimento, segundo Deus, produz vida. Apóstolo Paulo, ele fala, né, lá em 2 Coríntios 7,10, ele diz isso, que o arrependimento segundo Deus produz vida, mas o arrependimento segundo o mundo produz morte. O arrependimento de Judas aqui, que foi um remorso, produziu morte. Já o arrependimento de Pedro, nós podemos até fazer aqui um paralelo entre Pedro e Judas. Veja bem que Pedro, ele se arrependeu, ele chorou amargamente, né, por ter ali negado a Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes, como Judas traiu Jesus, né? Os dois, então, foi ali igual em muitas coisas, em muitos pontos, porque na verdade todos os discípulos traiu Jesus, né? Todos os discípulos abandonaram Jesus, Jesus ficou sozinho. Mas aqueles que escandalizaram mais, aqueles que erraram mais, foi Pedro e Judas. Mas há uma diferença ali entre Pedro e Judas. Pedro se arrependeu. O arrependimento de Pedro foi um arrependimento que gerou vida, foi de acordo com Deus. Já o de Judas não, foi conforme o mundo. Então qual é a diferença? O arrependimento segundo Deus, o arrependimento verdadeiro, é aquele que leva a pessoa a mudar as suas atitudes, leva a pessoa a ir, né, pedir perdão, consertar aquela situação, mudar aquela situação. O arrependimento de acordo com Deus verdadeiro leva a mudanças, a transformações.
né? Leva a pessoa a algo concreto, a algo real, verdadeiro, sincero, como foi o de Pedro, né? Que quando Jesus olhou para ele, ele chorou amargamente. E Jesus viu ali o arrependimento no coração de Pedro. E Judas? Judas foi o contrário. O arrependimento de Judas, né? O remorso de Judas foi de acordo com o mundo, segundo o mundo. Então o remorso é isso. É aquele arrependimento que a pessoa sente apenas, ela sente triste por ter errado, sente angústia por ter errado, sente triste por ter pecado, mas essa pessoa, ela não muda, ela não procura uma mudança, ela não procura consertar aquela situação, ela não procura enfrentar aquela situação, ela não enfrenta aquela situação, né? Ela não encara aquela situação. Foi o que aconteceu com Judas, né? Se com certeza, se ele tivesse se arrependido de verdade, com sinceridade, de acordo com aquilo que Deus toca, Deus fala, realmente o arrependimento de acordo com Deus, ele não teria ido se enforcar. E ele se enforcou porque ele não teve forças, né? Ele não quis encarar aquela situação que ele havia se metido. Ele não quis ir ao encontro de Jesus, consertar aquela situação, se arrepender, mudar suas atitudes, mudar seu comportamento. E ele teve muitas oportunidades para fazer. Jesus deu muitas oportunidades para ele quando ele andava com Jesus. Jesus já sabia que ele iria traí-lo, né? Jesus já sabia, mas não quer dizer porque Deus sabe que vai ter que ser daquele jeito, não. Eu creio que ele poderia ter mudado. Alguém fala, não, Judas não poderia ter mudado. Eu acho que sim. Eu acho que ele poderia ter mudado, porque Deus, ele dá as oportunidades, ele dá as chances para a gente poder mudar. E Judas, ele continuou o seu caminho de perversão, o seu caminho de transgressão, né, com o seu pensamento errado. E muitas vezes esses pensamentos errados e contrários à vontade de Deus nos leva à morte. Então está aí, meus amigos, a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é algo sincero, verdadeiro, traz mudanças, traz transformações. O remorso não. O remorso, a pessoa sente apenas uma tristeza porque pecou, um pesar porque pecou, mas ela não conserta, ela não muda, ela não procura transformar aquela situação em algo concreto. É um covarde, na verdade, né? Na verdade, a pessoa que tem remorso, ele é um covarde, ele não quer encarar a realidade, a situação, para poder resolver e a pessoa então acaba entrando aí numa situação, numa circunstância difícil, porque até mesmo ele não consegue ser perdoado, né? Ele não consegue se ver perdoado, ele sente que ele não vai ser perdoado. Quando a pessoa tem um remorso, ele sente que parece que nada vai fazer ele ser perdoado. Foi o que aconteceu com Judas. Já o arrependimento não, a pessoa confessa e crê que é perdoado. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai santo e Pai querido, ministra sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, a bênção do Senhor, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor é aquele que guarda, Pai. Eu peço uma proteção especial sobre estas vidas, meu Pai, sobre essas pessoas que estão agora me acompanhando nesse vídeo, Senhor. Meu Deus, seja qual for o pecado que elas tenham cometido, seja qual for o erro, meu Pai, a transgressão, ó Senhor, há perdão, há conserto, há resposta de Deus, há purificação. Ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração dela, Senhor, e dele nesse momento, Senhor, e que o Espírito Santo possa implantar essas palavras, que o Espírito Santo possa colocar essas palavras, meu Pai, essa mensagem no coração desse homem e dessa mulher, meu Pai, para que ele receba a paz, meu Pai, para que ele receba a tranquilidade do Senhor. Tira todo o sentimento de culpa, meu Pai, do coração desta pessoa agora, Pai. Tira todo o sentimento de culpa, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor. Amém.